E vamos para mais uma aula deste concurso IBAMA, resolução de questões da prova de 2013 para analista ambiental, tema 1. Apesar de ser para analista ambiental, tema 1, esses conteúdos desta aula também servem para técnico ambiental. Nós faremos questões relacionadas à ecologia geral. E essa ecologia geral, ela também está como conteúdo programático para técnico ambiental. Então, serve para o tema 1, analista ambiental, e técnico ambiental, os temas ambientais específicos que vão estar aí, né, na nossa prova agora de janeiro de 2022, 30 de janeiro de 2022. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para iniciarmos a nossa resolução de questões. Deixa eu passar para aqui. Isso aqui eu tenho que puxar aqui. Pronto. Então, o termo ecossistema foi proposto em 1935 pelo ecologista britânico, mas, naturalmente, o conceito que ele expressa é bem mais antigo. Todos os ecossistemas, inclusive a biosfera, são abertos, pois existe entrada e saída necessárias de energia. Então, quer dizer que, né, todos os ecossistemas têm entrada de energia e saída de energia. Evidentemente, os ecossistemas abaixo do nível da biosfera também estão abertos, em vários graus, aos fluxos de materiais e à imigração e emigração de organismos, certo? Então, ele está falando aqui, né, todo esse processo interativo das cadeias alimentares, das relações de transferência de energia e da imigração e emigração de organismos que chegam, organismos que saem, né, dessas estruturas de cadeias alimentares, teias alimentares, certo? Então, por conseguinte, constitui uma parte importante do conceito de ecossistema o reconhecimento do que existe tanto um ambiente de entrada quanto um de saída, interligados e essenciais para o funcionamento e perpetuação dos ecossistemas. Quer dizer que esses ecossistemas, eles não são retilíneos. Esses ecossistemas, eles apresentam um fluxo cíclico, né? Então, é justamente que existe uma interatividade no processo de entrada e no processo de saída. Ou seja, a gente não tem apenas a entrada e a saída. Nós temos uma interatividade nessa entrada e saída. Nós temos uma interação, né? Isso quer dizer que existe uma ligação. Então, isso aqui é um livro de Odum, é um livro de ecologia bastante conhecido, certo? E que as faculdades, as universidades, dos cursos, né, de ciências biológicas utilizam bastante esse livro de Odum. Existem livros mais recentes hoje, mas esse livro de Odum ele é bastante conhecido. Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, julgue os itens a seguir, relativos à ecologia e aos ecossistemas brasileiros. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, né, a nossa primeira questão. O movimento de energia e materiais através de uma cadeia alimentar pode ser caracterizado pela eficiência de assimilação, razão entre assimilação e digestão, né? Então, ele está falando aqui da eficiência de assimilação, né? Que seria a razão entre assimilação e digestão. E pela eficiência de produção líquida, razão entre produção e assimilação, né? Então, seria essa produção líquida, sendo em média de 5 a 20% a eficiência ecológica de transferência de energia de um nível trófico para outro imediatamente superior. Então, para que a gente
entenda aí um pouco, né, sobre essas relações dos níveis tróficos, vamos lembrar que isto é um conteúdo, inclusive, lá do nosso ensino fundamental 1. Né? Então, assim, primeiro nós temos lá os produtores, isto é a cadeia alimentar. Né? Nós temos os produtores e os consumidores e decompositores. Então, nós temos como base da cadeia alimentar os produtores. Então, vamos fazer, por exemplo, uma pirâmide. Eu vou colocar aqui, deixa eu compartilhar aqui um quadro branco, certo? Vai dar para desenhar aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, eu tenho uma pirâmide, né? Eu tenho aqui a base da pirâmide, que seria os produtores. Né? Aí eu tenho a pirâmide aqui sendo formada. Consumidores. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. E aí, no final aqui, o decompositor. Né? Então, nós temos aqui, o que é que nós temos aqui? Tá? Nós temos o produtor. Esse produtor, ele tem uma maior quantidade de energia. Então, esse produtor, ele tem uma maior quantidade de energia porque ele está tendo contato direto com a energia solar pelo processo de fotossíntese. Né? Então, o produtor, ele sempre tem aqui uma maior disponibilidade energética. Ele vai usar uma parte da energia para produzir o seu próprio organismo, o seu próprio corpo. Então, o corpo do produtor será produzido com energia, a energia que ele está consumindo no processo fotossintético. Ele faz a fotossíntese, né? E aí ele vai utilizar parte da energia para fazer o seu metabolismo, que o seu metabolismo são todas as reações, né, que está no organismo, então as reações de obtenção, de quebra e obtenção de energia, e as reações para poder construir o organismo, né, que nós chamamos de anabolismo. Então, o metabolismo, ele é o anabolismo mais o catabolismo. Então, isso aqui o produtor está fazendo através da fotossíntese. Então, o que acontece? O consumidor primário, que é um herbívoro, né? Então, o consumidor primário, que é um herbívoro, né? Aqui, deixa eu colocar aqui meu desenho aqui. Eita, aqui não foi. Cadê meu desenho? Então, o consumidor primário aqui, ó, ele é um herbívoro, né? Estou aqui de... Perdoando que eu estou aqui de mouse. Então, aqui, ó, o consumidor primário é um herbívoro, ele está comendo, né? Ele está se alimentando desse produtor. Então, o que acontece? O consumidor primário, ele vai utilizar parte dessa energia, que é menor, não é mais tão disponível assim, porque ele vai utilizar parte do que o produtor disponibilizou para ele, ele vai utilizar parte para construir o seu organismo, e outra parte ele vai levar adiante para o consumidor secundário, que nesse caso aqui é um carnívoro. Né? Então, o carnívoro é o consumidor secundário. E o consumidor terciário também, outro carnívoro, o maior carnívoro, né? Um grande carnívoro. Então, aqui você tem o que acontece. Desse produtor, a energia, ela vai passando, ela vai diminuindo. Ó, ela vai diminuindo. É por isso que o consumidor terciário, um grande carnívoro, ele tem que se alimentar muito mais do que o produtor, porque ele precisa, né? A quantidade de energia disponibilizada para esse consumidor terciário já não é tão grande. A energia, ela vai diminuindo a cada vez que vai passando pelos níveis tróficos. A energia aqui, ó, diminui. Né? A energia diminui. Então, a energia aqui, ela diminui. Cada vez que vai subindo os níveis tróficos,
a energia vai diminuindo, até chegar ao decompositor, que nós temos aqui as bactérias, fungos, que são os decompositores, né? Então, quando a gente trabalha aqui essa relação, ó, o movimento de energia e materiais através de uma cadeia alimentar pode ser caracterizado pela eficiência de assimilação, razão entre assimilação e digestão, né? Porque a gente vai assimilar e vai digerir para construir o corpo e produzir energia. E pela eficiência da produção líquida, razão entre produção e assimilação. Sendo uma média de 5 a 20% a eficiência ecológica de transferência de energia de um nível trófico para outro imediatamente superior. Esta é uma média, é de 5 a 20%. É a média que está nos livros de ecologia, né? A média de transferência. Então, dos 100%, né, que o produtor utiliza de energia fotossintética, ele só passa de 5 a 20% adiante. O consumidor primário, ele já pega uma quantidade menor de energia, daquela energia inicial, ele pega uma quantidade menor e ele passa de 5 a 20% adiante. O consumidor secundário, né, primário e secundário, também pega essa energia, né, e vai passando adiante. Então, o que acontece? Como a energia ela vai diminuindo, ela vai reduzindo, né, da energia inicial. Então, eu peguei aquela energia inicial 100%, ela vai, reduzindo. A cada vez que vai subindo o nível trófico, vai reduzindo. E essa energia ela vai acabando até chegar aos decompositores. Então, quando a gente trabalha, né, com esse processo de ecologia, isso aqui é um dado, né? Realmente é uma média de 5 a 20% a eficiência ecológica de transferência de energia, que ela vai reduzindo a cada nível trófico que vai passando nessas pirâmides, né? Essas pirâmides ecológicas, né? Então, isso aqui, no caso, é correto, é verdadeiro, certo? E, infelizmente, a gente teria que conhecer aí sobre ecologia, né? É importante que a gente leia, né, sobre os fundamentos básicos da ecologia, né? Eu, inclusive, fiz uma aula, né, específica de ecologia, mas eu vou ainda acrescentar mais informações sobre ecologia geral, certo? Mas eu ainda acredito que os conteúdos específicos relacionados à ecologia, ele trate aqui, né, dessas relações dos seres vivos, cadeias alimentares, teias alimentares. A estrutura trófica de um ecossistema compõe-se de um extrato autotrófico e de um extrato heterotrófico, que pode ser constituído por organismos biófagos e saprófagos, né? Então, vamos lá. A estrutura trófica de ecossistemas compõe-se de um extrato autotrófico. O que é autotrófico? Trófos vem de posição alimentar, né? Trófos, posição alimentar. Auto, próprio, quer dizer que produz o seu próprio alimento. Então, o ser autótrofo é aquele ser capaz de produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese ou um processo de quimiossíntese. É o caso de algumas bactérias existentes lá no fundo do mar que não têm luz no local e elas realizam quimiossíntese, né? Mas, no caso, o processo mais conhecido, mais abundante da natureza, ainda é o processo de fotossíntese e é o processo do ser autótrofo. É aquele capaz de produzir o seu próprio alimento. O ser heterótrofo, ele vem aqui, heterotrófico, trófico, trófo, né, de posição alimentar, e hetero, diferente. Na verdade, quer dizer que é diferente do autótrofo.
Isso quer dizer que ele precisa do alimento pronto. Ele não tem como produzir o seu próprio alimento. Então, os heterótrofos são aqueles que não produz o seu próprio alimento, ele precisa de um alimento pronto. Então, a gente tem aí, né, os autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos, né, que são justamente os produtores, os heterótrofos, que são os consumidores primários, secundários, terciários, e aí vai, quaternários, certo? Os consumidores são os animais. Então, o que acontece? Aqui ele está dizendo que pode ser constituído por organismos biófagos. Biófagos são seres que se alimentam de outros animais, por exemplo, né? Que se alimentam de vida, né? Biófagos, né? São heterótrofos, né? É como se fosse um sinônimo, né? Biófagos, organismos biófagos, certo? E saprófagos. Olha, saprófagos vem justamente de fago, comer coisa podre, né? E saprófago, eles são decompositores. Então, na realidade, os saprófagos, eles estão em outra estrutura da cadeia alimentar, da cadeia interalimentar. Eles são decompositores, né? Eles não são heterotróficos, né? Eles são decompositores. Então, neste caso aqui, nós temos esta questão errada, né? A estrutura trófica de um ecossistema compõe-se de um extrato autotrófico e de um extrato heterotrófico, que pode ser constituído por organismos biófagos e saprófagos. E ainda tem uma outra questão, né? Aqui está faltando também a relação dos produtores, né? Porque quando a gente fala ele está falando que a estrutura trófica de um ecossistema compõe-se de um extrato autotrófico e de um extrato heterotrófico, que pode ser constituído por organismos biófagos e saprófagos, né? Aqui, no caso, estaria errado, porque justamente os saprófagos são decompositores, e aqui também, se ele está se referindo a todo o texto, está faltando a relação da presença dos produtores, né? Que vai constituir aí a estrutura de um ecossistema, a estrutura trófica de um ecossistema, certo? Então, de qualquer forma, essa questão ela está errada, certo? Então, é interessante, eu vou deixar, inclusive, né, um texto sobre essa parte inicial da ecologia geral, mostrando o que são heterótrofos, autótrofos, a relação das cadeias alimentares, as pirâmides ecológicas, para a gente entender o fluxo de energia, essas relações do fluxo de energia, que a gente tem um aproveitamento de um nível trófico para o outro, né? Quando a gente fala de nível trófico superior, né? O nível trófico maior, né? Que está ali com a base maior, e depois a gente vai para o nível trófico superior, que ele vai reduzindo, né? Que é justamente a pirâmide de energia. Essa pirâmide de energia, ela vai mostrando que essa energia ela vai reduzindo a cada nível trófico, que vai subindo, vai chegando o nível trófico e vai reduzindo a energia, né, da energia inicial. Então, eu vou deixar um texto, né, bem legal sobre isso aí, para que a gente faça uma leitura e que a gente tenha aí uma visão melhor sobre isso. Então, aqui, nós vamos agora aqui para a química ambiental relaciona-se com a produção, transporte, reações, efeitos e destino das espécies químicas na água, no ar, no solo e nos ambientes biológicos, bem como com os efeitos das atividades humanas. Com base nesse assunto, julgue os itens a seguir, né? Falando aqui da química ambiental. E aí tem aqui essa 94 que fala, né? A eutrofização
ocorre em corpos d'água que recebem quantidades elevadas de nutrientes, nitrogênio e fósforo, levando ao crescimento exacerbado de algas, que pode causar a mortandade de peixes e outros organismos do ambiente aquático. Devido à dinâmica do processo, a eutrofização tende a ocorrer mais facilmente em águas correntes do que em águas paradas, né? É o chamado ecossistema, né, lótico e o ecossistema lêntico. Ecossistema lótico, ecossistema lêntico, né? O ecossistema de águas correntes e o ecossistema de águas paradas. Para a gente entender aí o que é o processo de eutrofização, né? Chama de eutrofização, eutroficação também. É um processo onde a gente tem aí o despejo desses efluentes, esgotos. Então, a gente tem aí muita matéria orgânica, compostos nitrogenados e fósforo, né? Matéria orgânica. A gente sabe que esses compostos nitrogenados e fósforo, eles servem de alimento, né? Porque, assim, as plantas, no processo fotossintético, ela precisa, né? Ela faz a produção dos carboidratos lá, né? Pelo processo de fotossíntese, utilizando aí o gás carbônico, ela faz a assimilação do carbono, mas ela precisa de formar as proteínas. E para formar proteínas, precisa de nitrogênio, os compostos nitrogenados. Então, esse nitrogênio as plantas absorvem do solo. E as algas, as suas águas, né? As algas estão lá, ela absorve das águas. Então, se eu tenho maior quantidade, maior disponibilidade de nitrogênio e fósforo nessas águas, o que vai acontecer? As algas vão crescer. Elas vão começar a desenvolver mais rápido, porque tem mais alimento, né? Então, as algas fazem fotossíntese, mas elas precisam de outros componentes, como nitrogênio e fósforo. E se a gente tem uma disponibilidade grande nessas águas, elas vão crescer, elas vão proliferar. A proliferação dessas algas, elas vão tomar, né, toda a superfície da água. E quando elas tomam a superfície da água, elas atrapalham o processo de oxigenação. A oxigenação, que depende aí da atmosfera, né? Então, a oxigenação da água atrapalha, ela acaba abafando, né? E impedindo o processo de oxigenação. E aí, a oxigenação cai nessas águas e os peixes, os animais maiores, né? Esses animais, eles acabam morrendo por baixa disponibilidade de oxigênio. Além também, claro, de a gente ter aí um crescimento de bactérias que vão utilizar esse oxigênio, e aí vai reduzir mais ainda o oxigênio, e a gente vai ter aí a bagaceira total, que nós chamamos de eutrofização. A gente vê aquela água toda verde, toda esverdeada, aquilo ali é um processo de eutrofização, devido ao crescimento exagerado, exacerbado dessas algas por grande disponibilidade de nitrogênio, que é proveniente aí dos esgotos não tratados, né, ou outras fontes de poluição que tenha quantidade de nitrogênio e fósforo. Mas o que é interessante aqui, deixa eu voltar aqui para a nossa questão, o que é interessante aqui, né, é que ele fala que, devido à dinâmica do processo, a eutrofização tende a ocorrer mais facilmente em águas correntes do que em águas paradas. Olha, eu acho que isso você não vai ter muita dificuldade de entender, né? Porque como é que a gente vai dizer que água corrente, a água, imagine o rio. Eu nunca vi rio com água corrente, né? Eutrofizado, porque a água corrente, ela vai levando adiante, né, os contaminantes, a quantidade aí de compostos orgânicos. Então, a dificuldade pode eutrofizar, claro, mas há uma dificuldade maior de eutrofizar um rio, água corrente, do que um lago, uma estrutura, né, um recurso hídrico de água parada. Porque a água parada, ela está parada, e aí é claro que vai ser mais fácil as algas se acumularem no local, fazer essa superfície de alga protetora, né, que vai acabar
impedindo a oxigenação dessas águas ali embaixo. E aí é claro que nas águas paradas é muito mais fácil ocorrer a eutrofização. Então, nesse processo aqui, né, essa questão ela está errada, porque diz que o seguinte, ó, a eutrofização, né, ela ocorre em corpos d'água, recebe quantidades elevadas de nutrientes, nitrogênio e fósforo, beleza, levando ao crescimento exacerbado de algas, que pode causar a mortandade de peixes e outros organismos do ambiente aquático, beleza, ponto. Devido à dinâmica do processo, a eutrofização tende a ocorrer mais facilmente em águas correntes do que em águas paradas. E isso aqui é falso, porque seria o contrário. Ela tende a ocorrer mais em águas paradas do que em águas correntes. E preste muita atenção nas questões, porque geralmente isso acaba sendo intuitivo do ser humano, né? Ele pega, faz uma... Eu fui professor há muitos anos, né? Dei aula há muitos anos de biologia, e assim, a gente acaba, quando a gente vai elaborar uma questão, a gente geralmente coloca até o primeiro ponto, o primeiro parágrafo, a gente coloca uma afirmativa correta. E aí a gente acaba deixando ela falsa com uma coisinha besta que a gente muda lá, né, depois do nosso ponto de segmento, né? Então, é bom prestar bem atenção, né? Porque isso pode acontecer. Eu já percebi que nessas provas do concurso, elas são pessoas que estão elaborando essas questões, né? São pessoas, são professores que também acabam agindo de uma forma sem perceber, mas agem de uma forma semelhante, né, a outras pessoas que já estão elaborando as questões, né? Acabam ficando semelhantes. Então, aqui, no caso, é errada por causa da questão aqui, que seria o contrário, seria águas paradas e não águas correntes, né? Teria que ocorrer mais facilmente em águas paradas, certo? Então, seria isso aí. Então, aqui, a 95 diz: o efeito estufa é causado por diversos gases, sendo o gás carbônico, CO2, um dos principais, que só existe na atmosfera devido à queima dos combustíveis fósseis pelo homem. Então, poxa, isso aqui está muito prático de a gente, né, identificar, porque, poxa, o gás carbônico, ele sempre esteve presente na atmosfera, né? A gente não tem gás carbônico devido à queima dos combustíveis fósseis, né? Nós temos o problema do efeito estufa, não é que ele exista. O efeito estufa sempre existiu. E, aliás, o efeito estufa é ele que mantém a vida no planeta. Graças ao efeito estufa que a vida existe no planeta, porque a gente consegue manter uma temperatura equilibrada. E isto é devido ao efeito estufa, que é ocasionado pela nossa atmosfera e pelo gás carbônico que está presente na atmosfera, sendo pouco, mas garante isso. Agora, o problema é o aumento do efeito estufa. Quando a gente fala de aquecimento global, estamos falando do aumento do efeito estufa, e não que o efeito estufa é um problema. O aumento do efeito estufa, certo? Então, a gente tem que estar muito ligado nisso, né? Aquecimento global se refere ao aumento do efeito estufa. E quando a gente fala de aumento do efeito estufa, aí a gente fala, né? A gente tem aí, né, a queima dos combustíveis fósseis, porque todos esses combustíveis fósseis estavam guardados, né, lá em nosso solo, e de repente a gente começou a queimar ele e jogar um carbono para a atmosfera que estava distante, ou seja, esse carbono não estava presente na atmosfera por milhões de anos. Milhões de anos, milhares de anos, esse carbono estava preso no solo. Aí, de repente, em poucas décadas, eu pego esse carbono preso no solo e jogo para a atmosfera. Então, o planeta ele passou por um processo evolutivo de milhões de anos. As espécies se adaptaram ao longo desses milhões de anos. E aí, algumas décadas, eu altero a composição da atmosfera. É claro que vai dar merda.
É claro, né? Então, o que acontece? A gente está aí alterando a composição da atmosfera em algumas décadas. Então, esse aumento do efeito estufa, esse aumento da composição de carbono na atmosfera é que é um problema, certo? Então, o problema está... O problema está aqui. O efeito estufa é causado por diversos gases, sendo o gás carbônico um dos principais, que só existe na atmosfera devido à queima dos combustíveis fósseis pelo homem. Não, certo? O efeito estufa, ele sempre existiu. O efeito estufa é importante no processo da manutenção da vida. O problema é o aumento do efeito estufa. E o gás carbônico, ele também sempre existiu, desde quando os seres produtores, os seres fotossintetizantes, passaram a existir consumindo gás carbônico da atmosfera, porque foi liberado primeiro pelos heterótrofos fermentativos, né? Então, isso é muito antigo. A queima dos combustíveis fósseis, a gente está acentuando a quantidade de gás carbônico na atmosfera. É diferente. Então, isso aqui está errado. Aqui na 96, né, diz assim, o gás ozônio na estratosfera, lá em cima, né, absorve grande parte da radiação ultravioleta e reduz a incidência desse tipo de radiação na superfície terrestre, né? Então, todo mundo aqui sabe, né? Aliás, você com certeza sabe, que a camada de ozônio protege a gente da radiação ultravioleta, né? Então, esse é o objetivo da camada de ozônio. E aquela grande preocupação do buraco na camada de ozônio, com os gases, né, do efeito estufa e os gases que poderiam brocar lá a camada de ozônio, era justamente que a gente ia ter uma maior incidência solar, né? Então, quando você tem maior incidência solar, você tem aí o degelo, né? O degelo e o aumento do nível dos oceanos, também com essa incidência de radiação solar, e também um aumento de câncer de pele, de problemas, né? Relacionado à incidência dessa radiação solar prejudicial, que é o caso da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, ela tem capacidade de quebrar nossas moléculas de DNA, as nossas estruturas de material genético, né, sendo quebradas. O que acontece? A gente vai ter aí as nossas células se replicando, né, com material genético defeituoso. Isso pode gerar um câncer, um tumor, justamente pelas células estarem defeituosas, né? Então, isso é uma questão biológica e que é devido aí a um problema, né, da camada de ozônio. Mas, quando a gente fala aqui, ele traz o seguinte. Ele diz o seguinte, né? O que ele diz aqui? Ó, a presença desse gás em baixos níveis na atmosfera está associada à poluição atmosférica, particularmente ao smog fotoquímico, né? Esse smog fotoquímico esse smog fotoquímico, ele é um fenômeno, né? Devido, fica aparecendo, na verdade, o quê? Uma fumaça, né? Você chega, por exemplo, assim, São Paulo tem muito isso, né? Você vê aquela fumaça, aquela fumaça de manhã cedo, né? O smog fotoquímico, que é referente à poluição. Então, você tem o quê? Você tem muitos veículos, isso acontece com muitos veículos. Esses veículos liberam, né, por sua combustão incompleta. Porque, assim, o veículo automotor, ele não tem uma combustão maravilhosa. Se ele tivesse cada vez que um veículo tem uma combustão perfeita, se tivesse uma combustão perfeita, ele geraria, certo, os gases praticamente inofensivos. Mas o que acontece? Essa combustão completa gera gases poluentes. Isso acontece, por exemplo, com os veículos automotores. Então, as cidades cheias de veículos automotores, elas liberam muito desses gases, e esses gases, com os efeitos da luz, né, ele acaba gerando muito ozônio. Então, este ozônio, que é um contaminante do smog fotoquímico,
né? Ele é proveniente do processo do smog fotoquímico, ele é um gás prejudicial ao ser humano. Porque, assim, na troposfera, na parte, né, de baixo aí, na parte de contato conosco, esse gás ele é prejudicial. Aliás, se você entender sobre o ozônio é aquela coisa. O ozônio é interessante, ele é importante lá em cima, para impedir a entrada de radiação ultravioleta. Mas aqui embaixo ele é tóxico. Nós não sabemos labutar com ozônio, certo? Nós labutamos com oxigênio, com ozônio não. Inclusive, a gente mata organismos com ozônio. Né? A gente tem, inclusive, processos de tratamento em estações de tratamento de efluentes. A gente pode lá lançar ozônio para servir como um componente para matar micro-organismos. Tratamento de efluentes feito na fase final com ozônio. Então, o ozônio ele é tóxico para os micro-organismos e para nós também. Né? Tratamento de água com ozônio, para poder matar os micro-organismos. Então, esse ozônio, ele é tóxico. Então, no momento que a gente tem aqui esse smog fotoquímico, certo? No momento que a gente tem esse smog fotoquímico aqui, certo? Aqui tem um problema, que o gabarito, né, está dizendo que isto é correto. Eu tenho que avaliar, inclusive, essa questão para saber se houve um erro de gabarito na época. Porque aqui está dizendo que é correto. Né? Isso aqui é do gabarito original. Mas acontece o seguinte, a presença desse gás em baixos níveis na atmosfera, porque ele está falando na atmosfera por completo. Né? Aqui ele fala estratosfera, ele não fala de troposfera, a parte de baixo. Ele fala de atmosfera por completo. Está associada à poluição atmosférica. Quando a gente tem poluição atmosférica, e principalmente o smog fotoquímico, a gente tem um aumento do ozônio. A gente tem um aumento do ozônio. Então, a gente não tem um baixo nível de ozônio. A gente tem um alto nível de ozônio. Esse ozônio aqui, ele aumenta. Porque a gente vai ter componentes da poluição atmosférica proveniente desses gases dos veículos. Esses gases, eles vão vão passar por reações junto, né, com a luminosidade, e aí vai gerar ozônio, vai gerar uma grande quantidade de ozônio. E aí é justamente esse smog fotoquímico, com essa quantidade de ozônio na troposfera, né, na troposfera, que é tóxico. Isto é tóxico. Isto é prejudicial. Então, o gás ozônio na estratosfera absorve grande parte de radiação ultravioleta e reduz a incidência desse tipo de radiação na superfície terrestre. Massa, verdadeiro. A presença desse gás em baixos níveis na atmosfera está associada à poluição atmosférica, particularmente ao smog fotoquímico, não, porque os altos níveis e não os baixos níveis de ozônio, porque o ozônio aumenta no momento que a gente tem poluição atmosférica e a gente fala de smog fotoquímico. Então, aqui está como correto, né? Como certo lá no gabarito, mas eu tenho certeza que isso está errado, certo? Eu vou deixar, inclusive, um texto também específico de smog fotoquímico, dessa relação de poluição, né? Para a gente entender todas as formas de poluição. Eu vou deixar também aqui na nossa área de membros, para que a gente possa acessar também, certo? Então, eu fico por aqui nessas questões e volto para resolver mais questões.